Meu pai despertou o amor de muita gente. De muita gente. São milhões de pessoas. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Em relação, como você vê os maiores acertos do seu pai e os maiores erros, né, já que você tocou nesse ponto, porque seu pai teve um momento de ser idolatrado, ser o dirigente que era amado pelos vascaínos, e no final da vida ele acaba sendo muito criticado, muitos odiavam seu pai. O que você acha que teu pai acertou demais e o que teu pai errou demais também nesse período dele de Vasco da Gama, que o Euriquinho não vai cometer em relação aos erros? Vamos lá. 2 pontos também distintos. Essa questão do amor e o ódio, toda pessoa pública que fica muito tempo exposta, ela acaba desenvolvendo muitas pessoas e muita restrição de muita gente. A análise que eu faço e o que eu levo em consideração é o número de pessoas que você atinge para ficarem a seu favor, para te idolatrarem, para te amarem. Eu costumo dizer que a cada um que te ama podem ter 1000 que te odeiam, porque é muito mais difícil você provocar o amor do que o ódio. O ódio você provoca com facilidade. As pessoas se odeiam com uma facilidade tremenda. Ainda mais nas redes sociais. Agora, para se amar é difícil. Para se amar é muito difícil. Meu pai despertou o amor de muita gente. De muita gente. São milhões de pessoas. Se você for pensar que ele, num número mínimo, ele tem 20% de aprovação dos torcedores do Vasco, e que é mais que isso, tá? Mas eu tô sendo bem humilde. Você tá falando aí de, no mínimo também, se você for considerar a torcida do Vasco em cima de números propostos por pesquisas de flamenguistas, que são lá 10 milhões de torcedores, você está falando de 2 milhões de pessoas. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, sendo o mais pessimista do possível. 2 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente apaixonada por você, muita gente que te segue, muita gente que te idolatra, é muita gente. Então, podem ter outras 10 milhões que odeiam, que nunca vão combater essas pessoas. Meu pai morreu muito amado. Meu pai morreu muito, muito admirado. Então, isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Isso é muito complicado isso. Se eu tiver 1% da admiração e do amor que ele recebeu, eu já vou estar satisfeito. É difícil. Agora, a questão do ódio, todo mundo que é público vai estar exposto a isso. Vocês aqui no canal de vocês devem ter diversas coisas, milhares de manifestações de ódio sem nem te conhecer vocês, sem saber realmente quem vocês são, o que vocês representam para a família de vocês, para os amigos de vocês, para o círculo social de vocês. Tem que estar preparado para isso, como eu estou preparado para isso. Quando eu me lanço candidato, eu sei que isso é do jogo. As avaliações injustas, elas vão correr sempre. Você tem que se preocupar com as avaliações justas das pessoas que te conhecem, das pessoas que estão te cercando, das pessoas que realmente se preocupam em fazer uma avaliação justa. Se essa for negativa, aí você tem que parar e refletir, tentar melhorar e tentar evoluir. É esse o ponto. A outra pergunta que você fez foi em relação aos acertos e os erros do seu pai, que você... Cara, quem fica... Mais os erros, né? Assim, quem fica numa gestão de 40 anos no futebol, 30 anos no futebol, vai cometer inúmeros erros. O futebol é muito difícil, o futebol é muito complicado, o futebol é uma constância de erros e acertos. Mas, cara, eu costumo destacar 2 coisas que eu acho que uma delas foi a questão do SBT, que meu pai reconheceu que não faria novamente, que a dimensão disso foi muito ruim, tanto para ele quanto para a instituição. E eu acho que na última gestão dele, ele podia ter feito isso que eu estou me propondo a fazer agora, de trazer as pessoas para dentro da gestão, para as pessoas realmente verem quem era o Eurico. Ele se preocupou pouco em dizer quem ele era de verdade. Ele achava, dane-se, que vão pensar que eu tenho certeza que eu estou fazendo o caminho certo. Mas às vezes você precisa se preocupar com a sua imagem. E se ele tivesse trazido as pessoas para dentro da gestão, as pessoas iam ver que ele estava fazendo aquilo com muito amor, com muita dedicação. E aí a pessoa fica impedida de apontar o dedo, como você falou no início. Quando a pessoa está próxima de você e vê que você está fazendo aquilo com tanta dedicação e tanto amor, mesmo que você não consiga o objetivo final, mesmo que você não consiga uma grande vitória, mas você vê a dedicação da pessoa e o amor que ela faz por aquilo, você fica inibido para apontar o dedo. E ele teve a oportunidade de trazer as pessoas para dentro da gestão e, ao menos, inibi-las de ficarem destruindo a imagem dele. Mas ele já estava numa época da vida que ele não estava querendo mais se preocupar com isso. Eu acho que se eu for pegar uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria brigado mais com ele para ele tentar ter feito isso. E é por isso, e quando ele morreu, ele tinha plena consciência disso. Quando ele morreu, ele tinha plena consciência que o Vasco precisava
arrefecer ali os ânimos entre as pessoas. Então tinha que ter, ele inclusive procurou algumas pessoas, inclusive de cadeira de roda, para tentar mostrar que as coisas tinham que ser diferentes no Vasco. Então eu tô carregando isso porque foi mais uma das coisas que a gente vive, com os erros aprende, que a gente vê que tem um caminho. Então, se eu fosse pegar duas questões assim que eu acho que podiam ter sido feitas diferentes, eu botaria essas duas aí como principais.